falar, eu queria trazer um assunto, acho que muito importante nos dias de hoje, porque nós temos assistido cada vez mais, tanto padres quanto leigos, e até bispos, é, vociferando, falando alto, defendendo a Igreja Católica e desmerecendo outras religiões como seitas. Quando nós chamamos a outra religião de seita, é porque o que nos move é muito mais o preconceito, o ódio, a revanche do que o amor. A igreja não precisa de pessoas raivosas para defendê-la. No dia 22 de agosto de 2003, é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Atos de Violência. Por essa ocasião, o Papa Francisco falou palavras muito específicas com relação a isso. Vamos ouvir o que o Papa nos falou. Peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego. Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. O problema das pessoas que ficam, entre aspas, defendendo a religião é que nunca sabe se estão excedendo. E muitas vezes, inconscientemente, fazem isso, usam até de violência, não às vezes não com ações, mas com as suas palavras. São palavras muitas vezes violentas. Vejam o exemplo dos religiosos do tempo de Jesus e que perseguiram Jesus. Vejam que eles, por defenderem a sua doutrina, por defender a sua religião, a sua instituição, eles mataram Jesus. Então, quando nós defendemos muitas vezes com muita violência, é sinal que nós podemos partir para as ações de violência. Nos primeiros séculos, a igreja não era conhecida como igreja católica e até mesmo ela não era conhecida como igreja cristã, muito menos como igreja cristã. Vejam que nos princípios do cristianismo, o cristianismo era chamado de caminho, de o caminho novo. Naquele tempo, se você se dispusesse a seguir a Jesus, você não precisava memorizar o catecismo, ou recitar os 10 mandamentos, ou decorar alguma coisa, alguma doutrina. Não precisava saber nenhuma doutrina de cor. Ao invés disso, o que determinava se você era uma pessoa de Cristo ou não, ou que pertencia ou não a esse caminho, era o seu estilo de vida, a vida que você vivia. Um dia pediram ao famoso Mahatma Gandhi que desse uma mensagem. Ele então refletiu um pouco e depois de refletir ele disse: "A minha mensagem é a minha própria vida." Eu não acredito que Jesus queira menos os seus seguidores. Nós temos tantos seguidores aguerridos falando. Jesus não quer pessoas que falem. A minha vida deve ser a minha mensagem. Vejam que os chefes de Estado costumam enviar para outros países pessoas que os representem. Mas essas pessoas que representam os seus chefes de Estado, os seus presidentes, os seus reis, têm que ser pessoas de muita confiança, de extrema confiança, e que vão dizer exatamente aquilo que os seus chefes diriam. Ora, o apóstolo Paulo lembra que nós somos embaixadores de Cristo. Quer dizer, quando estamos em algum lugar, é Ele que nós estamos representando. Quando as pessoas nos veem, elas querem ver o Cristo. Quando as pessoas nos ouvem, elas querem ouvir palavras de Cristo. De fato, o mundo não está precisando ouvir mais uma doutrina, ou um código de doutrinas, ou um grupo de doutrinas. A doutrina que Jesus veio trazer, não se esqueçam disso, ele dizia: "A minha doutrina é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, vós que estáis debaixo de um peso enorme", e que muitas vezes era a religião. "Vinde a mim e eu vos darei descanso e alívio." Portanto, a nossa religião não deve ser uma religião dita com palavras, ou exposta em palavras, ou com defesas, mas deve ser o nosso exemplo.
O grande romancista que ganhou vários prêmios literários, o Walker Percy, ele se converteu à Igreja Católica e vejam como ele se converteu. Ele dizia que ele tinha um colega de quarto que ia todos os dias para a missa, 5 horas da manhã. E ele ficou pensando, puxa vida, se uma pessoa vai à missa todos os dias, é porque essa missa deve ser muito importante. E ele, então, arrastado pelo exemplo desse seu amigo, se tornou católico. Exemplo é sempre o melhor sermão. A Igreja Católica definitivamente não precisa de defensores. Ela precisa, sim, de católicos. Católicos que realmente sejam pessoas de fé e deem testemunho através de suas obras, muito mais do que através das suas palavras. Nós somos muito bons para falar. Infelizmente, nossos exemplos deixam muito a desejar. Te vejo numa próxima oportunidade.